Seja edificado com esse bate-papo. Você vai se emocionar. Não esqueça de deixar seu like. Hoje eu tô com alguém aqui precioso, é um amigo de muitos anos, Luiz Hermínio, que pensa estar com você. Bom estar aqui, cara. E a gente estava conversando já, queimando, pensando. Glória a Deus. Agora a gente já estava conversando e falando, agora só ligamos as câmeras. Só ligou as câmeras. Prazer demais estar aqui, gente. Prazer demais. E não tem como fugir disso, né, Júlio? Uhum. Não tem como. Não tem Deus, como. né, a comunicação ampliou. Né? Então, e a gente não vai usar para aquilo que é, para aquilo que é bom, para aquilo que edifica, né? E uma coisa que eu acho que até você me falou isso há uns anos atrás, outras pessoas convenceram, meus filhos me convenceram. Sim. Azaf, Caleb. Falou, pai, o TikTok tá fazendo, não sei o que, faz alguma coisa. Você tem... Eu falei, tá bom, vamos fazer. E outra coisa também que eu convenci é que quando o Espírito Santo veio em Atos, a palavra de Deus diz que a primeira coisa que aconteceu foi o Senhor habilitou eles para conversar no idioma das nações que estavam ali. Com certeza. E eu acho que um idioma do mundo hoje é esse, né, cara? Com certeza. A gente tem que aprender eu isso. sempre digo, Júlio, que o meu bisavô era crente, né? Meu bisavô era presbiteriano. Então, meu bisavô tinha uma fazenda. O meu avô tinha uma chácara, meu pai tinha uma horta, eu tenho um abridor de lata e o meu filho tem um aplicativo do iFood. É verdade. Ou seja, as coisas foram se modificando, os princípios não mudaram para ninguém, os fundamentos, mas a movimentação mudou e a gente tem que se refazer, né, cara? Então, bom demais estar aqui. Prazerzão, cara. Parabéns pelo trabalho, tá lindo demais, ter acompanhado. Muito forte. Bom estar aqui. Então, nós temos pouco tempo, nós estamos numa correria, né? Mas vamos embora. Mas deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que está no meu coração, a gente se conhece há quantos anos? 2003. 2003. 21 anos vai fazer. 21 anos. E eu me lembro quando a gente ia várias vezes lá. Hoje de manhã, quando eu vi a sua mensagem, queimou muito forte, porque tanto você como o Rafael, antes de eu sair de casa, eu li um versículo. Fiquei meditando um versículo, Isaías 44, que fala: porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. A palavra usada ali é sobre a sua semente. Sim. E o que você falou hoje foi violento, que o Rafael também falou, foi muito forte, e sobre não deitar em cima do seu filho, sobre outras coisas que eu acho que você provavelmente vai tocar nisso. Mas hoje de manhã eu pensei, a palavra de Deus diz, eu vou derramar do meu espírito sobre a semente. E eu pensei, muitas vezes a semente é uma geração, e o Senhor derrama o seu espírito sobre uma geração. Mas se aquela geração não morrer, ela fica só e ela não produz. Então não adianta só você ter um avivamento temporal que experimentou alguma coisa, mas não abraçou a cruz, como você falou hoje de manhã. Foi muito forte, muito tremendo. E eu estava pensando sobre essa trajetória, né? Aquilo que Deus já fez, nos ajuda a lembrar que Ele pode fazer de novo. Tudo. Foi violento. Não tinha tanta imagem, tanta preocupação com a imagem, né, Júlio? Não tinha tanta gente com o telefone na mão, tentando, né? Que isso também é válido. A pessoa está ali mostrando para alguém que ficou em casa, alguém que está em outra nação, para um filho que está doente, mas a gente não se preocupava tanto, não tinha... você estava ali, né? Você desfrutava do momento, né? Era aquele momento ali e um ambiente muito profético. Dali nasceu pastores, dali nasceu missionários, dali nasceu nações, né? A gente tem viajado o mundo aí. Eu estava contabilizando esses dias, que eu não sou muito disso, não, mas eu estava contabilizando. Cara, eu já fui em mais de 50 países pregar o Evangelho. Uau, glória a Deus. Nesses 27 anos, 28 anos de ministério. E, poxa, vou dizer assim, eu sou saudosista, né? Eu não vou dizer para você que eu não tenho vontade, às vezes eu fico pensando, cara, parecia que, às vezes eu tenho saudade da inocência. Às vezes, eu não sei quanto você, mas eu tenho saudade da inocência, aquela coisa assim de você achar que todo mundo é crente mesmo, e todo mundo é pregador mesmo, e todo mundo é profeta mesmo, né? Mas glória a Deus, estamos aqui, velho. Nossos filhos cresceram, os netos chegando. Os netos, cara, eu tô com 8 netos, velho. Meu pai. Tô com 8 netos, meu irmão. Então é isso, Júlio. Eu penso que é tão importante. Deus, quando queria consertar a rota, Ele sempre dizia: lembra do que disseram os vossos pais, lembra do que o Senhor disse. O Senhor estava sempre trazendo a um lugar
né? Às vezes as pessoas elas têm uma vontade de viver o processo, o projeto, o propósito, mas não têm uma consciência de origem, de buscar lá onde tudo começou, né? Verdade, E eu acho que isso é muito importante. Eu acho você não ter, como hoje nós falamos sobre isso, né? Quando Natan falou para Davi, tinha um homem que tinha uma ovelha e o outro tinha várias ovelhas. Natan usou uma linguagem de ovelha, de pasto, de pastor, porque Davi agora está sentado como um rei, cabeça de rei, governando, né, o mundo da época, mas não tinha mais aquele coração de pastor. Eu acho que isso é tão assustadoramente maravilhoso que você estava falando, porque você tem cabeça, é inteligente, é sucesso e tudo mais, mas Sim. perdeu o coração. Perdeu o coração já era, mano. Perdeu o coração já era. E você não vai ver a Bíblia Deus dizendo para você, filho meu, me dá a tua cabeça. Uma das coisas que eu falo, Luiz, eu acho que você entende isso, eu acho que depois que você desce da plataforma, você volta para casa e você está no seu quarto. É ali que você sabe realmente cara. a verdade. Quando sua você está vida. sozinho com Jesus. Sim, sim. E Jesus vira para você e fala, e aí, filho? Sua vida. É aquilo que nós falamos hoje. Acaba o culto de domingo, cara. Aí chega segunda-feira, dá vontade de pedir para aquele cara que pregou domingo orar por você. Dá vontade de ligar para ele e dizer, cara, você tem como orar por mim, Luiz Hermínio? Mas essa é a vida, né? Eu tenho um curso que a gente faz na nossa plataforma de ensino, que é Humanizando a Espiritualidade. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, quando você chegar na eternidade, você não vai ver um anjo sentado à direita de Deus, você vai ver um homem que venceu a morte, o inferno, em tudo foi tentado, um homem que nunca desobedeceu, teve que aprender a obediência, né? Porque afinal de contas ele vivia dentro de um corpo, então um corpo desobediente de carne, né? Ele teve que aprender a obediência pelo lugar que ele estava. E então eu acho que não é pecado ser gente, né? Eu acho que nós precisamos humanizar a liderança cristã evangélica. Verdade. Humanizar, cara. Assim, eu acredito, Júlio, que a igreja ela tem dois propósitos. Tem a vida da igreja e a missão da igreja. A vida da igreja é o que a gente fez hoje, tomou café da manhã, almoçamos junto, aquela coisa da vida da igreja, a comunhão. Mas o propósito da comunhão é gerar a missão da igreja. E a missão da igreja ela não é sustentada pela missão em si, ela é sustentada pela vida da igreja. Então, às vezes o cara entra na missão e ele perde a vida da igreja, o dia a dia com os irmãos, aquela coisa gostosa. Você acha que o Espírito Santo está nos trazendo para esse equilíbrio? Com certeza, cara. Porque eu mesmo, parece que o Senhor está nos levando de volta para pregar uma simplicidade do Evangelho, para pregar a celebração da vulnerabilidade. Parece uma loucura. Mas eu celebro. Claro. O irmão fala, Júlio, você fala, glória que você está enxergando isso. E a mensagem hoje qual é, Júlio? A mensagem hoje qual é? Você consegue, você bom, pode, você é top. Você é bom. E tudo isso é verdade. Só que o evangelho, ele não trabalha em cima da sua força. Ele trabalha em cima da sua fraqueza. Então, porque a revelação da minha vulnerabilidade me deixa desesperado para estar com Jesus. Com certeza. E uma das coisas que a gente precisa ser, um dia o Senhor me falou, uns anos atrás, se você for sincero nas suas fraquezas, você corre para mim. Se você não corre para mim é porque você não está sendo sincero com as suas fraquezas. Então, se você for sincero com as suas fraquezas, você vai correr para mim sempre. Então, a mensagem dos nossos dias, ela tem sido muito potencial, muito propósito, e realmente isso é bom, porque realmente a cabeça da gente precisa crescer, né? Um homem que vive com Deus, a sua mente é renovada, ele é renovado em tudo que ele faz. Só que parece que a gente não celebra mais a fraqueza, né? E o evangelho se aperfeiçoa na sua fraqueza, ele não se aperfeiçoa na sua força. Então o cara está lá arrebentando, juntando multidões, ganhando seus milhões, mas daqui a pouco enfia uma arma na cabeça e tira a vida. Meu pai, como nós já vimos, você já viu, eu já vi, como, né, a gente já teve assim na mesa muitos irmãos vivendo essa situação, perdendo famílias, perdendo o passo do filho. Isso é muito importante, porque quando Jacó encontrou Esaú,
Jacó encontrou Isaú, Isaú disse assim, ó, vem comigo, vamos conquistar, vamos. Ele disse, não, eu tô com os meninos aqui, eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, eu tenho meus limites. Eu tenho que andar no passo da minha casa. Glória a Deus. Ele disse, eu não posso ir com você. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil você soltar o passo do guerreiro e andar no passo da família? Meu pai. Jacó disse, eu não posso ir com você porque eu tenho os meninos são tenros ainda, eu tenho o meu rebanho. Sabe o que ele fez? Ele disse, eu não posso, eles não vão conseguir acompanhar. Então esse é o problema, cara. Às vezes você está numa velocidade hard aqui, né, padrão hard, padrão FIFA, mas, cara, a sua família não está conseguindo acompanhar, né? As pessoas estão ficando para trás. E aquela palavra de Jacó, deixando Isaú ir, como um guerreiro que era, e dizendo, eu vou ficar para andar no passo da minha casa. Sabe o que eu acho que a gente tem feito isso? É porque falta... Você lembra aquele quando tinha os dois corredores, né? Um correu com a mensagem, o outro também correu com a mensagem que Sim. Absalão morreu, né? Um chegou na frente, mas ele chegou sem entendimento. Ele ouviu, mas não entendeu. Sim. Eu acho que essa geração de líderes, né, nós mesmos, né, a gente coloca nisso. A gente está correndo e chegando na frente, mas a gente não entendeu que o mais importante é a nossa casa, é os nossos filhos, é a nossa família. Eu creio que isso... Assim, Júlio, vocês, né, você veio desse contexto também. Eu não me impressiono por explosões. Aquela coisa, bum, explodiu, cresceu de uma vez só, pegou tudo. Não. Eu acredito na continuidade. Eu acho que o vaso que quebra na mão do oleiro, ele é um batismo de continuidade. Verdade, esse é o lugar certo de quebrar. Exatamente. Eu falei isso há algumas semanas. Esse é o lugar certo de quebrar, cara. O vaso quebrou aonde? Na mão do oleiro. Esse é o lugar certo. Então, puxa, mas estou quebrado. Está quebrado aonde? Não quebrou depois. Então, assim, é esse lugar. Então, a gente vive uma vida sacrificial. Agora, sacrifício não é sofrimento. Sofrimento é causado pela dor, pela perda, pela necessidade, pela dificuldade. Sacrifício não. Sacrifício, eu apresentei o meu corpo como um sacrifício vivo. Eu tenho prazer de dar, eu sinto honra em fazer o que eu faço. Estou sacrificando? Claro que estou. Você está, eu estou, e quem está andando com Jesus está sacrificando. Mas a gente tem que discernir o que é sacrifício e o que é sofrimento. A gente não pode tratar o sacrifício como um sofrimento. Né? Deus não tem pena da gente. Ele sabe o que nos deu. Então, agora tem hora de ir, hora de parar. Eu falei ontem, numa igreja aqui nos Estados Unidos, eu falei o seguinte, o que derrubou a muralha foi o grito dos 7º dias ou foi o silêncio dos 6 dias anterior? Uau. O que derrubou a muralha? Porque nós gritamos e a muralha caiu. Tá, mas o que derrubou a muralha? Foi o grito do 7º dia ou foi o silêncio dos 6 dias anterior? Porque cada coisa tem o seu lugar no seu tempo. Exatamente. Quando é para ficar quieto, é para ficar quieto. O Senhor diz, fica quieto. Quando você gritar, vai ter feito. Fica quieto agora para quando você falar, ter feito. Sossega aqui, entendeu? Baixa a bola, arreia as armas. Entendeu? Você acha que é loucura? Tem vezes que eu tenho ouvido Deus falar, Júlio, pede pro meu povo para ficar calado. Com certeza. Até no louvor, Luiz, às com vezes. Com certeza. Mas a gente canta, e você fala... É uma necessidade de fazer, incrível, cara. E não precisa. Tem que fazer, tem que provar. Não precisa. Tem que ser igual a outra pessoa, tem que provar que também tem resultado. Não curto isso. Não é a minha praia. Eu não, assim, eu vou, assim, vou indo. Tem hora que o senhor diz, para, chega. Aí eu já falo para minha esposa, eu digo, gente, eu vou dar uma parada agora. O que foi? O que aconteceu? Parece que quando você para, aconteceu alguma coisa. Ou tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada? Não, cara, eu estou me refazendo. O descanso é tão necessário que Deus trata como mandamento. É verdade. Eu amo quando Davi estava trazendo a arca, que ele só conseguiu 6 passos. Com certeza. E o 7º passo ele entendeu, não dá para fazer. Eu preciso do sangue do Cordeiro, eu preciso da graça. Eu preciso reconhecer que eu não consigo sem ele. Não é meu braço, não é minha habilidade, não é meus diplomas, não é minha experiência de palco, de plataforma. E tem tanta gente amargurada no reino, né, do Júlio? Amargurada com o microfone na mão. E, cara, na realidade, esse cara está cansado. Verdade. Esse cara, ele prefere ser temido do que ser amado. Então, enquanto ele funciona, ele passa ele passa uma visão que ele é o cara a ser seguido, porque ele funciona.
Você senta do lado do avião, no avião, você senta ao lado de uma pessoa no avião, você voa 2 horas conversando com ela vai contando tudo que ela faz, e você contando tudo que você faz. Quando tá saindo, como é seu nome? É verdade. Porque parece que o que a pessoa faz se tornou mais importante do que aquilo que ela é. Isso. A gente celebra o que todo mundo está fazendo, mas quem é? Uma coisa que eu tenho que falar, eu queria que você falasse isso para mim. Você acabou de falar. Eu queria que você me desse clareza sobre isso. Eu tenho a impressão que muitos de nós, a nossa identidade é o nosso ministério e não é filho na presença de Deus. Então, quando o cara não está ministrando, ele sente que ele não é nada. E quando ele não está pregando, ele não está fazendo alguma coisa relacionado ao ativismo religioso, ele não é ninguém. Ele parou, acabou, parece que ele é aquilo que ele faz, ou no ministério e tudo mais, e não tem aquela identidade em Jesus, do relacionamento de filho. Eu creio nisso, assim, essa identidade. Eu acho que a unção só vem na sua identidade. Eu acho que a unção só vem na sua identidade. Deus não vai derramar uma unção enquanto você não entender quem você é. Quem você é. E a identidade, ela precisa de uma revelação. Né? Quando Jesus pergunta, e depois ele passa para o lado de dentro. Pergunta, e vocês, o que dizem que eu sou? Mateus 16. Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz, Pedro, e tu és Pedro. Ou seja, quando eu tenho uma intimidade com o Senhor e descubro quem Ele é, eu também descubro quem eu sou. A revelação do Cristo nos revela a nossa ele disse, tu és o Cristo. E ele disse, Pedro, isso aí foi o Pai que te revelou, porque... saber que eu sou o Messias é uma coisa, saber que eu sou filho de Deus é outra coisa. Porque o Israel esperava o Messias, mas o filho não. Verdade.